Eu sei que muitos de vocês inscritos aqui no canal, que constroem o capital de forma global, são entusiastas e estão bastante inteirados sobre o setor de tecnologia. Provavelmente isso acontece porque esse é um setor em que é possível ganhar escalabilidade, ganhar em dólares, ganhar em euros, em moedas fortes e ao mesmo tempo fazendo tudo isso de forma remota, morando aqui no Brasil e tendo os custos de vida em reais. E aí, por conta disso, hoje eu resolvi conversar com vocês sobre o curioso caso de Israel, o país que possui mais startups em proporção à quantidade de habitantes. Então, se você gosta do mercado de tecnologia, é interessante você colocar Israel no seu radar. Seja para você olhar para lá com os olhos de um investidor, que possivelmente pode fazer um investimento em anjo em uma startup de lá, por exemplo, ou ainda para você olhar para lá como uma oportunidade de empreender de forma internacional, ou quem sabe de contratar até alguém para prestar um serviço para sua empresa aqui no Brasil de forma remota, porque para lá tem muita gente qualificada. Vamos conversar sobre esse país então. Pessoal, eu me chamo Guilherme, eu sou advogado e aqui no canal da Capital Global a gente conversa sobre estratégias de internacionalização e as vantagens que elas podem trazer para você na hora de ganhar mais dinheiro, seja empreendendo ou seja investindo. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere se inscrever aqui no canal, ativa o botão das notificações clicando no sininho e, é claro, não esquece de clicar no bom e velho botão de gostei também, até para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e mande para mais pessoas. A gente quer bater a meta de 30 mil inscritos daqui a pouco, estamos quase lá, tem que ser esse ano, viu pessoal? E hoje a gente vai fazer um vídeo para falar um pouco de macroeconomia, mas também vamos falar sobre uma oportunidade, quem sabe, de fazer investimentos alternativos, investimentos globais em empresas de tecnologia e majoritariamente localizadas em Israel, o país que concentra mais empresas desse setor em proporção aos habitantes. É mais ou menos uma empresa para cada 1.400 pessoas. Israel fica na chamada região do Levante, fazendo fronteira com o Egito, Jordânia, Líbano e a problemática Síria. O país foi criado em 1948 após a aprovação na ONU da Resolução 181, que estipulou a partilha do antigo mandato britânico da Palestina entre os árabes e os judeus. E desde a criação de Israel, o país tem sido foco na comunidade internacional e provavelmente você já escutou falar sobre eles por causa dos conflitos e guerras que acontecem na região, pela questão controversa envolvendo os palestinos ou ainda sobre a faixa de Gaza e os recentes atritos que a gente teve por lá. Perto dessas questões, quase se esquece que Israel tem muito mais do que conflitos aí políticos, econômicos e por questões de religião. Israel hoje é um dos países mais ricos do mundo, com o PIB per capita mais de 7 vezes maior do que o do Brasil. E nos últimos 15 anos, o crescimento de Israel se descolou ali da média dos países da OCDE num crescimento impressionante que parece não perder o fôlego. Na verdade, a economia de Israel hoje cresce em um ritmo 50% maior do que o dos outros países da OCDE. E se nós excluíssemos os Estados Unidos dessa lista, o destaque de Israel seria ainda mais evidente, porque o crescimento deles seria de praticamente o dobro da média aí dos países da OCDE. E aí, o que desperta muita curiosidade é como que um país super pequeno, menor do que o Sergipe, que é o menor estado do Brasil em termos de extensão territorial, um país que não tem recursos naturais, não tem petróleo, não tem ouro, não tem diamante, um país aí que está afundado em problemas religiosos, em conflitos, em guerra, como que eles conseguiram essa proeza aí de ter um crescimento econômico astronômico nos últimos anos? Bom, e são diversos os fatores, mas o mais importante deles, sem dúvida, é a questão da evolução do setor de tecnologia de lá. E é aí que se destacam as oportunidades de investimentos ou de empreendedorismo em startups da região. Nós estamos acostumados em pensar nos polos das startups no Vale do Silício, nos Estados Unidos, ou em países asiáticos, como a Coreia do Sul, quem sabe até no Reino Unido, na Irlanda, mas no meio do deserto, no Oriente Médio,
a gente não pensa que vai ter um polo de tecnologia, como é o caso do polo de Israel. O que é um erro, porque, como nós estamos mostrando para vocês, Israel se destaca e muito no setor de tecnologia. Tel Aviv, a capital econômica do país, é considerada o segundo local mais inovador do planeta, atrás apenas do Vale do Silício. É em Israel que florescem diversos aplicativos que estão no nosso dia a dia, como por exemplo o Waze, que você entra para fugir das blitz todos os finais de semana, ou ainda o Wix, que você provavelmente já viu alguma propaganda em algum vídeo aqui no YouTube sobre utilizar a plataforma deles para a criação do seu próprio site. Além disso, foi em Israel também que foi inventado o primeiro pendrive, lá em 1999. E essa postura inovadora de tecnologia demanda, é claro, muita pesquisa, que por sua vez demanda muito dinheiro. E dinheiro é o que não falta em Israel. Venture Capital significa capital de risco, como por exemplo fazer um investimento anjo em uma startup recém-constituída, que aquilo ali pode decolar e muito ou pode ser perda total do investimento que foi proporcionado. E aí, a estimativa é de que, em 2017, para cada habitante de Israel, $630 foram investidos em novos empreendimentos. Só que diferente do que acontece na maior parte dos países do mundo, no caso das startups de Israel, os investimentos, quase a totalidade deles, vem de fundos estrangeiros. 90% dos investimentos vem desse fundo. O investimento local, ele é muito baixo. Sabe o que isso significa? Que aquelas empresas que conseguem investimento, normalmente são aquelas empresas que apresentam uma solução global, que elas já nascem com um projeto de internacionalização, de ganhar escalabilidade. O que é excelente, por sinal, porque uma startup verdadeira, por definição, é aquela que nasce para resolver uma solução global com escalabilidade e não para resolver problemas que sejam muito locais do país, do ambiente em que ela está inserida. Problemas que a solução faz sentido para o planeta inteiro e não só para lá. E veja, Israel é um país que, se não fosse no setor de tecnologia, em que as empresas estão nas nuvens, teria muita dificuldade para fazer a internacionalização. Afinal, Israel é cercado por nações que são hostis com eles. Vale lembrar que somente 2 dos países vizinhos de Israel, a Jordânia e o Egito, reconhecem Israel como um país. Os demais se negam a reconhecer até hoje. E com o problema da chamada faixa de Gaza, a tensão por lá é diária e constante. Então veja, se eles tivessem que internacionalizar com um projeto de mineração, algo que precisasse escoar para algum porto, precisasse, sei lá, de uma infraestrutura que é condizente e que precisa do auxílio dos países vizinhos, eles não conseguiriam. Mas como eles estão no mercado de tecnologia, onde é tudo intangível, é tudo digital, é muito mais fácil de conseguir fazer isso. Basta ter sinal de internet. E talvez por conta disso que Israel se prosperou tanto nesse setor. Mas não tem como negar que boa parte da qualificação de Israel nesse setor também se dá por conta do investimento estatal no exército, que é para fins bélicos, eles fazem muita pesquisa e desenvolvimento. E como o serviço lá militar é obrigatório tanto para homens e para mulheres, muitas vezes o soldado ele se qualifica e ele sai do exército ali com muito conhecimento em matemática, em ciência da computação, em engenharia de software. E aí ele vai empreender, monta uma startup, monta um negócio de tecnologia que bomba. Em 2019, Israel era o primeiro país com mais pesquisadores por milhões de habitantes e o segundo em que o governo mais investia dinheiro em pesquisa e desenvolvimento como porcentagem do PIB. Veja, eu sou bem cético com investimentos do governo, principalmente nesse caso que é para fins bélicos. Porém, isso tudo são fatores que contribuem para um ecossistema de lá ter tido assim esse despontar das startups. É a dificuldade de ter negócios internacionais que precisa ter fronteira, é o forte incentivo para investir em tecnologia, é a qualificação profissional, tudo isso criou algumas condições de temperatura e pressão que fizeram diversas startups nascerem de lá. Como eu já mencionei, o Waze é uma que nasceu de lá e ela nasceu justamente daí por conta de um ex-militar israelense que adaptou a tecnologia de geolocalização que ele tinha aprendido no exército com a inteligência artificial e a internet para poder criar esse aplicativo. E aí, com tanta mão de obra qualificada, tantos pesquisadores por lá, diversas empresas como a Apple, a IBM, o Facebook, a Motorola instalaram operações por lá, principalmente para cuidar da parte de pesquisa e de desenvolvimento das empresas. Mas não são só as grandes empresas que estão por lá, não.
Entre 2000 e 2014, os israelenses, que também têm um espírito empreendedor forte e vivo dentro da cultura deles, eles fundaram mais de 10 mil startups por lá, e cerca de 2,6% delas possuíam em 2016. E só para exemplificar como os israelenses são empreendedores, os israelenses imigrantes em outros países, eles são a quarta nacionalidade que mais fundou startups unicórnios, ou seja, aquelas com valor de mercado acima de $1 bilhão. E veja que os israelenses fundaram quase tantas startups unicórnios quanto os britânicos, sendo que Israel possui 1/10 da população do Reino Unido. E o caso de algumas startups vencedoras de lá eu já até falei, da Wix, da Waze, mas existem outras também que talvez você não veja com tanta frequência no teu dia a dia, mas pode ter certeza que sim, elas estão por lá, que é o caso da Outbrain e da Tabola, que são as empresas que estão por trás da inteligência artificial, do algoritmo e do tráfego de sites como o da CNN, do New York Times e do Washington Post. E é também em Israel que se localizam diversas startups da área de segurança cibernética, como o caso da SentinelOne, que é uma startup que recebeu aportes da Samsung para investir e fazer ali a tecnologia de segurança cibernética do complexo dessa empresa. E agora que você conheceu Israel, então, vamos pensar em casos práticos, do ponto de vista de você, brasileiro, como é que eventualmente você pode tirar vantagem dessa jurisdição e desse ambiente de inovação tecnológica. Bom, se você está no setor de tecnologia, eventualmente você pode começar uma startup que esteja sediada por lá, porque isso já atrai os olhos de diversos fundos internacionais. A startup lá, ela está no radar de muitos investidores, e se ela estivesse aqui no Brasil, provavelmente ela não estaria tanto no radar assim. Além disso, se você é um profissional engenheiro de software, alguma coisa assim, pode ser que você consiga um emprego remoto para uma empresa de lá também, como muitas vezes o pessoal tem conseguido aí de empresas dos Estados Unidos ou da Europa. Por que não tentar em Israel? Sob a perspectiva do investidor, quem sabe lá pode ser uma oportunidade para você fazer um investimento anjo. Existem diversos projetos aqui do Brasil para trazer, seja investidores ou empreendedores, para o ambiente de Israel. Vale a pena se inteirar um pouco sobre eles. Agora, toma cuidado, porque Israel é interessante sob o ponto de vista dessas empresas de tecnologia. Não é o melhor lugar do planeta em termos de tributação. Para ser sincero, é bem ruim, a tributação lá é alta e nem de longe é um bom lugar em termos de segurança jurídica. Afinal, é um país em conflitos constantes. Então, Israel pode ser interessante para você investir nesse setor, quem sabe ganhar um dinheiro, mas definitivamente não é um lugar bom para você utilizar como cofre a jurisdição para você guardar o patrimônio acumulado de uma vida. Quem dirá aí para fazer um planejamento tributário, planejamento sucessório, uma blindagem patrimonial. Israel é interessante em alguns casos, mas definitivamente não para todos. E por esse vídeo a gente vai ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.